Amados, essa palavra ela é muito forte, porque eu parando para meditar nela um dia e percebi uma coisa muito interessante, que é esse diálogo em que Jesus conversa com esse jovem, quando na verdade esse jovem se põe na frente de Jesus e ele fala: bom mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus, admirado, com certeza, eu imagino, até porque a palavra, o próprio Jesus fala, que ele amou esse jovem. Cara, esse cara está querendo a vida eterna, é um jovem, e está querendo a vida eterna, ele está desesperado. E Jesus conhecia o coração dele, com certeza, mas para alcançar a vida eterna, irmãos, a gente precisa abdicar. Repete comigo: eu preciso abdicar dessa vida terrena. E é interessante porque quando o jovem se joga na frente e fala para Jesus aquilo que ele está falando, ele vê, de certa forma, uma facilidade, porque ele está na igreja. Ele é um jovem que está na igreja, digamos assim, botando nos dias de hoje. É um cara que segue a palavra, vem todo culto, vem para todas as atividades da igreja, ele faz tudo, ele honra o pai, ele honra a mãe, ele obedece todos os mandamentos, ele faz tudo, e para ele, aparentemente, herdar a vida eterna estava fácil. Mas quando Jesus retruca ele e diz: olha, falta uma coisa para você. Eu me ponho na posição desse jovem também, escutando isso de Jesus. E não sei você, mas se você se colocar agora, e eu vou lançar essa pergunta para você, não precisa me responder, mas o que você precisa largar ou entregar para herdar a vida eterna? É difícil a gente estar na igreja, seguindo Jesus, nesse mundo que está aí louco. Todos os dias a gente é confrontado, a gente é entregue a lobos. Está dentro da igreja, hoje em dia, né? Infelizmente, é bênção a gente estar aqui. Mas para quem está no mundo atacando a gente, ou atrás da gente, perseguindo, é loucura. Porque numa faculdade, se você fala que é crente, você é escanteado. No trabalho, você fala que é crente, é escanteado. Em todo lugar você vai chegar, às vezes vai ser escanteado. Mas, muito mais do que isso, mais importante do que qualquer coisa, é você herdar a vida eterna. Independente do que o mundo pense de você, independente do que os outros pensem de você, até dentro da sua família, às vezes, pessoas podem dizer: esse cara é louco, é lunático, ele vive o tempo todo dentro da igreja, ele não sai dessa igreja. Eu fui já um desses, que o meu pai chegou para mim e falou: cara, você vai para a igreja todos os dias, tem necessidade disso? Eu falei: tem, porque eu preciso estar junto de Jesus. Um dia longe de Jesus para mim é loucura, eu posso me perder fácil. E quando a gente vê e observa essa palavra aqui, a gente percebe que as riquezas nessa terra, muitas vezes também tomam o nosso coração. E o que eu falo de riquezas são famílias. Na nossa família, a gente hoje tem os cultos online, glória a Deus, aleluia, é bom. Mas já teve tempo em que eu ouvi, não, hoje eu vou descansar com a minha família. Hoje eu vou ficar em casa, não vou pegar o culto hoje porque eu vou descansar, vou ficar com minha família. E aí você perde um tempinho precioso de estar na presença de Deus. Em que você podia trazer sua família para cá e estar na presença de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. E Jesus, umas coisas que eu entendo quando ele sempre fala, e a gente vai falar mais sobre isso, é que Jesus não negocia coisas terrenas com coisas celestiais. Ele não troca nada nessa terra pelas coisas celestiais. Ele não muda facilmente a sua ideia quando ele olha para o jovem e fala assim: olha, você tem uma coisa ainda que está faltando. Vende tudo que você tem. O jovem sai triste. Não vou vender, eu sou muito rico, eu não vou vender minhas coisas. Muitas das vezes a gente vive nessa terra querendo negociar com Jesus também. Ah, Jesus, só uma coisinha aqui, deixa eu ficar com esse negócio aqui, esse pecadinho, deixa eu ficar com essa situação aqui, deixa eu fazer aquilo no meu trabalho, deixa eu fazer aquilo ali, aquilo outro. E quando Jesus, na verdade, quer o todo. Jesus quer tudo de nós. Amém? Amém, igreja?
E é difícil e duro a gente ouvir certas coisas, mas eu falei para o Espírito Santo de Deus, tem certeza que é isso? E ele falou, é isso, fala, e é isso que eu vou falar. Mas o fato de sermos amados de Deus, amados por Jesus, não nos livra do inferno. Amém? Vocês entenderam? Porque a gente pode amar, Jesus ama a gente, Ele nos amou primeiro. Amém? Está escrito lá, não foi a gente que escolheu Ele, foi Ele que nos escolheu. E quando a gente olha para isso, de certa forma, a gente meio que esmorece. Não, se Jesus me ama, Ele vai fazer tudo por mim. Sim, Ele já fez, na verdade. Ele morreu naquela cruz para salvar a mim e a você. Agora, que a gente olha e pensa, esse jovem, o que aconteceu com ele? Será que ele herdou a vida eterna? Ele entregou tudo que ele queria fazer? Não sei se depois, no outro momento, ele foi evangelizado pelos apóstolos. Pode ter sido. Não sei se aí ele viu Jesus e se cumpriu aquilo que estava escrito. Por ser judeu, ele viu a lei, olhou para Jesus, entendeu quem era Jesus e aí se converteu. Eu não sei, a Bíblia não vai falar sobre isso no futuro dele. Mas naquele momento ali, ele não se interessou tanto pela vida eterna, a ponto de vender tudo que tinha e agarrar Jesus e seguir Jesus. A gente vê que Jesus o amou, e isso é muito forte, porque acredito que Jesus viu nele algo que talvez não tenha visto em outra pessoa. E Marcos, ele foi, quando escreveu aqui, né, ele enfatizou isso. Os outros evangelhos não falam sobre isso, não falam sobre Jesus ter amado aquele jovem, mas ele foi amado sim por Jesus. Só que existe sempre um porém, né? A gente sempre fica num porém. Jesus, eu quero te seguir, eu quero fazer todas as coisas, mais. E no final das contas, a gente espera ser salvo pelas nossas obras, quando na verdade é pela graça. Aleluia? Mas a gente precisa se entregar para Jesus. E eu quero dizer para vocês que seguir Jesus não é fácil. Estar em Cristo não é fácil. Ah, Guilherme, é sim, eu estou aqui na igreja, está tudo bem, está tudo certo, tá, amém, glória a Deus. Mas Jesus, o próprio Jesus, ele falou por diversas vezes que não ia ser fácil. Não é fácil, a gente está abrindo mão de tantas coisas e está aqui. A gente está cansado, às vezes a gente não quer vir mesmo para a igreja, está cansado, é a carne gritando, eu não quero, e o Espírito, você vai embora. E a gente vem para a igreja, a gente serve na diaconia, serve na zeladoria, serve em todos os ministérios aqui na igreja. E, cara, às vezes a gente não quer, porque é da nossa carne não querer essas coisas. Mas o Espírito nos convence e nos traz de volta para fazer aquilo que a gente tem que fazer. E Jesus, ainda assim, em outras vezes, ele confronta outras pessoas a respeito de largar tudo e fazer a obra. Jesus, ele, em Lucas, capítulo 9, te convido a abrir também a Bíblia, a gente vai passear pela Bíblia muitas vezes. Lucas, capítulo 9, e verso 57. O próprio tema em cima da sua Bíblia, você pode ler. Não sou eu que estou inventando que seguir Jesus é difícil. Está escrito, não sei na sua, mas na minha está escrito aqui, ó, quão difícil é seguir Jesus. E a Bíblia fala assim, ó, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem de repousar a sua cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. 61. Ainda outro, vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro eu me despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A gente percebe mais ou menos a mesma coisa com o jovem rico, né? Eu quero te seguir, Jesus. E aí Jesus dá uma resposta para ele e ele dá para trás. A gente não sabe a resposta dessas pessoas aqui.
A Bíblia não relata a resposta desses caras que perguntaram ou quiseram seguir Jesus. Mas a gente vai ver uma coisa. E eu quero perguntar para vocês, você está disposto a seguir Jesus entregando tudo que você tem? Será que hoje, se Jesus perguntar para você, você quer me seguir? Sim, Jesus, eu quero. Larga a tua família e segue-me. O que você vai falar para ele? O tema dessa palavra é por quem e por quê, ou para quem, você bota onde você quiser aí essas afirmações, para quem você está gastando a sua vida? Ou por que você está gastando a sua vida? Eu percebi durante um tempo, durante um processo da minha vida, em que eu perdia muito tempo buscando coisas terrenas. Buscando, sabe, querer crescer somente numa área financeira, querendo ser o rico, estudando, me dediquei. Eu não estou dizendo que isso está errado, amém? Estou falando que só fazia isso. Eu abri mão de estar em igreja, abri mão de fazer a obra, de fazer tantas coisas e, cara, eu só perdi tempo, porque eu me formei, sim, formei, mas eu fico pensando, se eu tivesse ido para aquela coisa lá, da igreja, naquele dia, eu podia ter salvo uma vida. Se eu pudesse fazer aquela tal coisa na igreja, caramba, ia ser muito diferente. Ia ser muito legal, ia ser muito bom poder servir Jesus naquela época em que, anos atrás, eu perdi com coisas terrenas. E mais uma vez eu digo, não é errado você estudar, você se dedicar à sua família, dedicar às suas coisas, trabalho, etc. e tal, mas, irmãos, eu perdia noites e noites também trabalhando. Eu virava noites trabalhando, noites trabalhando, noites trabalhando, noites. Ah, Guilherme, você conquistou o quê? Dinheiro, e o dinheiro acabou. O dinheiro não está aqui na minha conta. Ele não ficou parado na minha conta. Ele não ficou se multiplicando sozinho. Ah, porque você não soube investir. Ah, irmão, vai orar. Vocês entenderam o que eu estou falando. Jesus, de forma explícita, ele fala para essas pessoas: sigam-me. Mas todos eles, aparentemente, dão uma desculpa. Jesus está dizendo para mim hoje, e falando para vocês também, para de dar desculpa para seguir a Jesus. A gente fica procurando, eu particularmente procuro e vejo muitas palavras pela internet, etc. e tal, da Igreja do Bola e outros. Gosto muito do Luciano Subirá e de tantos outros pregadores. Agora no Instagram lá, fico olhando também algumas coisas. E muito se fala de um evangelho mimimi, de um evangelho fofinho, um evangelho bonitinho, um evangelho tão... Oh, meu Deus, que Jesus olha para você e fala: ô, bichinho de Jacó, feito a Amós falou quinta-feira. Ô, bichinho, rapaz, ele está tão abatido, vou dar uma vitória para ele, só para ele ficar bem. Ele precisa ficar bem na igreja, porque se Jesus não der vitória para você, você vai se afastar. Ô, bichinho, chega a dar pena. E, irmãos, evangelho não é isso, é muito mais do que isso. Jesus, quando ele esteve aqui, ele anunciou o reino dos céus. Lá em Mateus, abre a tua Bíblia aí, para tu não cochilar. Lá em Mateus, capítulo 2, foi Mateus ou Marcos? Eu vou achar aqui. Eita Deus. Mas fala que Jesus, ele, assim que ele começou, acho que é Marcos. Paginei tantos evangelhos hoje, acabei não anotando essa referência. Mas ele fala que, a princípio, Jesus, quando começa o ministério dele, a primeira coisa que ele fala é: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. É a primeira palavra de Jesus. Ele não veio brincando, né? Ele não veio aqui, sentou com os discípulos: e aí, como é que está a tua vida, mano? Como é que está as pescarias aí, Pedro? Tá bem? Tá indo, Jesus. Tá meio mole aqui o negócio, tá meio ruim. Não estou vendendo muito peixe não sei como é que tá. Aí ele: não, vai lá, cara, joga a rede do outro lado, multiplica e tal. Mateus 4,17, obrigado, pastor. Mateus 4,17. A gente vai ver isso. É isso aqui mesmo.
Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Depois disso, o versículo 18 vai falar sobre Jesus chama os primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eles eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Olha a diferença. E quem foi Pedro? Você vai entender. Você entendeu agora? Amém? A resposta do jovem rico e a resposta de Pedro. Eles estavam pescando. Ele estava lá no meio do mar. Quando eles oraram, Jesus chamou ele. Não estava aí no meio não, mas pertinho assim. E aí Jesus, quando fala com eles, eles pulam, largam tudo e vão seguir Jesus. Não teve, Jesus, deixa eu pegar só esse peixinho aqui rapidinho. Não, peraí. Mas Jesus, não. Eles pularam, foram embora e seguiram Jesus. É isso que Ele espera de mim e de você. Larga o que você está fazendo. Se Jesus te chamar, vai. Não adianta a gente ficar tentando resolver as coisas terrenas. Não adianta a gente ficar lapidando aqui a obra. Estou falando da obra terrena, daquilo que a gente está do nosso trabalho, aquela coisa toda, o tempo todo, perdendo nossa vida, fazendo coisas terrenas, quando o que mais importa para Jesus é o celestial. Guilherme, você está falando que amanhã é para largar o emprego? Não sei o que Jesus falou com você. Eu sei que há um tempo atrás, em 2018, 2019, o pastor me deu a honra, me ofereceu a honra, na verdade, de estar em missão lá em Caruaru. E eu olhei para um lado, olhei para o outro. Na época eu orei para a Aline e falei: olha, e aí? Ela falou: eu vou. Eu disse: eu vou também. E eu estava com o Fox, que na mesma semana perdeu o freio. O freio acabou, eu estava dirigindo, quase que eu entro numa parede, mano. E eu: Jesus, como é que eu vou para Caruaru agora? Não, conserto o freio, amém, glória a Deus. Mas, e agora, aquela coisa toda. Meu irmão estava indo para a Irlanda, deixou um HB20. Falou: cara, faz o seguinte, vende o Fox, me dá o dinheiro e tu vai pagando e leva as prestações do que tu puder. Eu falei: amém, glória a Deus. Peguei o carro novinho, bonitão, e consagrei ao Senhor. Falei: Jesus, esse carro, ele não é meu. Esse carro é para fazer a obra. Esse carro é para o Senhor e para a gente. Nunca neguei esse. É porque nunca pediram, mas também. Eu falei: se quiser, pode levar aí, não tem problema, para Caruaru, para fazer o que for. Fiquei com esse carro até semana passada, pastor. Acabou o culto aqui domingo, eu fui pegar outro. Troquei de carro para a glória do Senhor Jesus. Amém? Mas eu fiz isso e esse outro carro já está consagrado para o Senhor de novo. Já está consagrado. Inclusive, pastor, precisar, estou aí pronto só me mandar. Amém. Pronto, se eu me mandar, eu vou. Eu não quero perder tempo com coisas dessa terra. Eu sei, cara, que a gente vai ter várias situações em que a gente vai ter, sim, momentos. Hoje eu quero descansar. Esse momento lá em família é maravilhoso, glória a Deus. Mas foi algo edificado também para que o pastor não dá ponto sem nó. Famílias foram restauradas, famílias foram alicerçadas para curar outras famílias. Quando Jesus te chama, quando Jesus chama Pedro, ele fala o quê? Em outra parte: vem, eu vos farei pescadores de quê, igreja? Homens. O que você está fazendo hoje na tua vida secular, com certeza Deus vai usar em prol do reino. Tenha certeza disso. Em João capítulo 6, verso 66. Abre tua Bíblia aí. Vocês ficam esperando aqui aparecer, né? Estou ligado. João 6,66 diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir?
E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Amém? No dia do sepultamento de Aline, eu estava andando com o pastor Igor em direção a descer, né, o caixão. E o pastor falou alguma coisa e eu disse: pastor, você vai estar na igreja hoje? Aí o pastor falou: vou. Falei: tá certo, eu vou também. Ele olhou para a minha cara e falou: você não quer parar não? Eu falei: pastor, para onde eu vou? Eu disse: só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele. Só Ele tem palavra de vida eterna. Pedro entendeu isso. Quando a gente vai ler aqui o verso 66, está frisado: discípulos. Não está pessoas, está discípulos. Ou seja, pessoas que estavam já com Jesus há algum tempo. E quando Jesus começa a falar acerca de algumas coisas que contradizem, se você voltar alguns versículos antes e entender o contexto, contradiz aquilo que eles acreditavam, os caras começaram a sair. Foi saindo um para lá, um para cá, um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. E Jesus olha para eles e fala: ei, vocês não vão não? E Pedro, aquele que largou tudo, fala: ei, para onde eu vou? Se só tu tens palavra de vida eterna. Para onde que eu vou? A gente precisa entender e prestar atenção que Jesus, Ele veio nos trazer salvação e anunciação do reino de Deus. Como eu falei um pouco antes, se pinta um Jesus muito bonzinho, cara. Eu não assisti The Chosen ainda, mas todo mundo fala. O cara lá, eu não assisti tudo não, né? Na verdade eu não assisti nenhum episódio, para ser bem sincero, assisti pedaços. Mas é um Jesus muito bonzinho. Se você for ler algumas coisas, você vai ver Jesus muito bonzinho. Nunca se fala sobre esse Jesus que foi abandonado quando falava alguma coisa. Não se fala de um Jesus nos filmes aí que é feito, que Jesus, ele falou para a galera: ó, vai você estudinho, os 72. Aí não leva nada não, tá? Não aparece essas coisas bonitinhas, só aparece Jesus fazendo milagre, só aparece Jesus fazendo coisa boa. E glória a Deus, ele veio fazer isso também, amém? Mas, e o Jesus que pede renúncia? E o Jesus que fala: ei, larga o que você tem, deixa tudo que você tem, entrega o carro que você tem para fazer a obra, entrega os teus dons para fazer a obra, gasta mais tempo lendo a palavra. Onde que está? Nesses Instagrams da vida. Onde é que está nesses podcasts da vida? Você vai ver uma coisinha ou outra, gente séria falando. Jesus, ele é muito mais do que isso. Em Mateus capítulo 4, 17 a gente já falou. Mas em Lucas capítulo 10, e verso 8, quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. O 9, curem os doentes que ali houver e digam: o reino de Deus está próximo de vocês. Jesus não perdia tempo falando dos caras. E mesmo depois de morto, lá em Atos capítulo 1, verso 3, Jesus ressurreto, ele volta e passa 40 dias falando. Está aqui o texto? Bota aqui o texto, por favor. Atos, capítulo 1 e verso 3. Depois do seu sofrimento. Repete comigo: depois do seu sofrimento. Agora continua. Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias. Repete comigo: 40 dias, nos quais falava acerca do... Fala alto, gente. Do quê? Ele ficou falando de cura, ficou falando de fazer bondade, caridade, etc. e tal. Ficou fazendo carinho nos discípulos,
abraçando eles, falando a respeito do reino de Deus. Jesus era focado. Repete comigo, Jesus era focado. Agora você fala para ele, me ajuda, Jesus. Eu também quero ser focado assim. Tudo que envolve Jesus, envolve o reino de Deus. Não tem como você separar. Eu quero viver longe da igreja. Você vai morrer, espiritualmente falando. Se envolva com a igreja. Me dá uma agonia, me dá um negócio. Quando eu vejo a galera que vem para a igreja aqui, aí fica sentado, tá rolando louvor. A igreja tá céu na terra, tá de cabeça para baixo. A galera tá pulando aqui, virando de um lado e do outro. Tá o abençoado sentado. Eita, que barulho. Jesus amado. Olha só. Jesus. Essa luz. Para que essa luz também, né? Não precisava dessa luz toda. Mas essa parede tinha que ser dessa cor. Não. E esqueci o negócio lá em casa. Você começa, sabe, perder tempo. Tem tanta gente, irmão, que está no leito do hospital, que queria estar no teu lugar. Tem tanta gente que está nos presídios aí, que já se arrependeu dos seus pecados, Jesus já tem uma vida nova, mas o cara quer sair e não consegue. Você tem a oportunidade de estar na igreja, e você está parado, você não levanta a mão, você não dá um glória, você não fala Jesus, você não faz nada. Você não se mexe para falar nada para Jesus. Aproveita, eu vou dar 1 minuto para você aí. Fala, Jesus, eu te amo. Fala qualquer coisa para Ele. Fala para Ele, fala para Ele, Jesus, eu te amo, Tu és lindo, Jesus. Obrigado, porque o Senhor me deu a vida eterna. O Senhor morreu naquela cruz para me salvar. Eu não merecia, eu não mereço ainda. Tu és santo, Deus, poderoso. Exaltado seja o Teu nome, Jesus. Ainda durante o processo, não sei você, como fica na sua cabeça, eu não estou preocupado com isso, a verdade é essa. Entendo a preocupação em si, mas não estou muito preocupado com julgamentos ou falta de julgamentos. À medida que você me julga, você vai ser julgado. Mas, irmão, faz 1 mês amanhã que a Aline morreu. Eu não sei quem me segue no Instagram, eu estou vivendo. Eu estou vivendo para Ele. A minha conta no Instagram, eu não sei como é que faz isso, essas coisas, mas eu percebi, foi sozinho, foi espontâneo. Eu percebi que alcancei 64 mil pessoas, visualizações, com posts falando sobre Deus, contando a minha história. Vídeo de 1 minuto e meio, que eu falei, só uma coisinha ou outra. Pessoas mandando mensagem para mim, como você consegue? Eu falo, não sou eu. É porque não sou eu, é Ele em mim. Não adianta eu ficar sentado em cima do luto, pastor, desculpa, não dá. Eu não fui chamado para isso. Quando o cara fala, ei, deixa eu enterrar meu pai, o que é que Jesus responde para ele? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. A Aline já está na glória. E eu que lute. Estou lutando. E quando a gente se disponibiliza para o reino, aí vem uma notícia boa para você. Nada pode parar você. Era uma notícia boa. Eu não sei que a galera não deu glória, não falou nada. Mas quando você se disponibiliza para o reino, nada pode parar você. Aleluia. Ainda a gente vai ver em Marcos capítulo 10, 28 e 30, a continuação desse contexto do homem, do jovem rico, que eu acho engraçado Pedro, eu acho muito engraçado Pedro, porque Pedro, ele sempre ficava ali de lado, né? Ele ficava ali de lado, aí acontecia um negócio, aí Pedro chegava, ô Jesus, e tal coisa aí, como é que é pra gente? Como é que vai ser pra gente? Porque quando a gente vai olhar, olha só, Jesus deu a resposta para ele, né? É muito difícil, né? Aquela frase
simples que Jesus falou e todo mundo fala, é mais difícil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino. E a Bíblia vai falar que os discípulos, eles ficaram, entre o verso 26 e 27, vai falar que ficaram abismados com isso. Os caras ficaram preocupados, falaram, peraí, se o rico não entra, e eu? Por que isso? Porque Pedro fala exatamente isso, ó, verso 28. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Nós deixamos tudo para te seguir. É como se ele dissesse assim, ei Jesus, ó, ele não deixou não, mas a gente deixou. E agora? E Jesus, no 29, tornou-se a dizer, em verdade vos digo que ninguém que há deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim, repete, por amor de Jesus, e por amor do Evangelho, repete, do Evangelho, que não receba já no presente, no centúplo de casas, o centúplo de casa, ou 100 vezes mais irmãos, casas, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, repete comigo, com perseguições. Como é isso? Eu abri mão de tudo, eu vou ter aqui nessa terra um monte de coisa, mas já vim também com perseguições. É normal isso? Mas Jesus fala, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus, quando nos chama, Ele nos promete, não nos promete nessa terra que a gente não vai passar por aflições. Ele não promete para a gente que essa terra é algo que a gente vai viver agora por cima de todo mundo. É assim? Amanhã de manhã você tem que trabalhar, eu também. Daqui a pouco vai dar fome, se você já não tiver com fome. A gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, a gente precisa cuidar das nossas coisas. Mas eu abri mão de tudo, era isso que Pedro estava dizendo, eu abri mão de tudo para te seguir. Vou ficar desamparado? E aí Jesus, não, de jeito nenhum. Vai vir 100 casas, 100 vezes mais casas, vai vir 100 mais vezes irmãos, irmãs, pais, irmãs e etc e tal, mas vai vir também perseguição, e Pedro foi perseguido. Até morreu de cabeça para baixo, numa cruz. A gente tenta andar nessa terra nos padrões terrenos, quando na verdade a gente foi chamado para andar em padrões celestiais. A gente quer fazer, eu falei isso na quinta-feira aqui no Dízimo e Oferta, a gente quer fazer ou se orgulha, de certa forma, em querer imitar o ímpio. A gente quer fazer o que o cara está fazendo, o cara está prosperando. O cara está se dando bem na vida. E aí começa, eu fui assim já. Meio que igual Pedro aqui. Pô, ele está se dando bem na vida. Será que não dá para a gente mais ou menos seguir ali com ele ali? Talvez Pedro estava dizendo também, eu não entendi muito. A gente fica meio na dúvida, mas na verdade dá abertura para várias ideias. Mas Pedro meio que fala assim: será que também não dava para a gente voltar para vender os peixinhos para a gente ter um dinheirinho? Igual ele ali, porque ele está fazendo tudo, né? A gente está fazendo também. Mas Jesus fala: não, me segue. A gente olha para o ímpio prosperando e no final das contas, para onde ele vai? Se ele não aceitar Jesus. Se ele não se render a Jesus. Para onde que ele vai? Não precisa responder, a gente sabe que é para o inferno. E as coisas não ficam tão fáceis quando a gente aceita Jesus como seu Salvador. Aqui na terra. Mas quando a gente começa a olhar com outras perspectivas, e parece que eu estou falando um peso, né? Parece que está ficando pesado. Aceitar Jesus é um peso. Aceitar Jesus, eu vou vir cheio de perseguição, vai vir um monte de coisa para cima de mim, vai vir um monte de luta, um monte de coisa. Não sei se você é evangélico ou não aqui ainda, mas creia que Jesus, ele faz uma coisa aqui, ó. Em Lucas capítulo 10, verso 3. Ele envia 72 discípulos para uma grande comissão. Esse é o tema desse texto aqui. Lucas 10 e 3. Jesus envia os discípulos agora para evangelizar.
Numa hora, Jesus fala para eles: olha, estou enviando vocês como ovelhas para lobos. No 3. No 4, Jesus fala: olha, não levem nada. Nem bolsa, nem saco de viagem e nem sandálias. Quanto você ama o Evangelho? O quanto você ama Jesus? Esses caras aqui foram 72 pessoas. Repete comigo, 72. Foram 72 que saíram pela estrada fora, como a Chapeuzinho Vermelho. Foram andando para lá e para cá. Jesus mandou: vai, vai, vai. E eles foram. E sabe o que me deixa mais feliz? É que eles obedeceram a Jesus. Não levaram sandália, não levaram saco, não levaram nada. E foram fazer a obra. E sabe o que me deixa mais feliz do que isso, eles terem obedecido a Jesus? É a resposta deles quando eles voltam. Vê lá. Vem comigo. No verso 17. Os 72 voltaram. Está na sua Bíblia escrito o que aí? Lucas 10 e 17. Eles voltaram? O quê? Alegres. Olha só. Dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Os caras saíram sem nada. Deixa celular, deixa carro, deixa tudo que você quiser. Tudo, vai, só vai. Jesus não mandou levar nem sandália reserva. Porque eu imagino que torava bastante, porque ele enfatizou na sandália. E andavam quilômetros e quilômetros para chegar na cidade. Nas cidades. E os caras voltam. Jesus! Mano, os demônios se submetem no teu nome, quando a gente prega. Eu posso imaginar aqui que quando a gente prega, quando a gente fala, os demônios vão embora, as pessoas são curadas, o enfermo, o coxo, ele se levanta, a pessoa que está enferma é curada, o endemoniado cai, se levanta curado. Isso é evangelho. E Jesus, é engraçado porque Jesus responde a eles de uma forma bem natural. Verso 18. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro dos... Metade da igreja entendeu. A gente fica feliz quando a obra é feita. A gente fica feliz quando Jesus chama a gente para fazer as coisas. Teve uma época em Caruaru, rapaz, estava uma bênção, 72 pessoas nos cultos assim. Eu falei: Jesus, a gente estava correndo atrás de igreja, né, pastor? Vamos fazer igreja e tal. Aí veio pandemia, fechou, ficou metade. Ou metade da metade. Ou metade da metade depois. Que foi piorando a pandemia, foi ficando só os fiéis, aqueles que entenderam isso aqui. Um monte se desviou, um monte foi para lá, foi para cá. Gente, volta, aquela coisa toda. Uns voltaram, outros não, enfim. Jesus chamou a gente para a vida eterna. Irmão, não é fácil não. Porque o próprio Jesus, ele dá exemplo para a gente. Lá em Hebreus capítulo 12, abre aí comigo a tua Bíblia também. Hebreus 12, 1 e o 2. E enquanto você está abrindo, escuta só. Tem uma alegria proposta para mim e para você. Que é herdar o reino dos céus. Portanto, também vós, visto que
temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignômia. Como é que está aqui? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentar-se à direita do trono de Deus. E o 3 ainda fala: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Para colocar, em outras palavras, a gente muitas das vezes, pastor, a gente coloca condições para fazer a obra. Eu não vou mentir para você que teve um dia que eu pensei a mesma coisa. Para fazer tal coisa, Jesus, você tem que fazer tal coisa também. Se o senhor não fizer, eu não vou não. A gente começa a querer botar Deus na parede. Eu só vou para a igreja, mas se for o pastor que vai pregar. Eu só vou para a igreja, desculpa pastor, é bênção, viu? Escutar assim, ó. É bênção. Eu só entendeu, né? Amém. Eu só vou para a igreja se fulaninho for, só vou para a igreja se cicrano for. Você começa a negociar, sabe? Mas eu só vou se hoje o carro azul passar na minha frente e passar na poça de lama que aquela ali é que escolher. Você começa a botar um monte de superstição, um monte de coisa, para Jesus falar contigo de alguma forma, ele vir para cá. Ei, quem precisa de Jesus é você. Porque um dia sem Jesus, cara, eu me perco todo. Se eu não orar, se eu não ler a Bíblia, se eu não buscar Jesus, se eu não botar louvor, se eu não fizer alguma coisa, se meus pensamentos não estiverem conectados com o céu, eu vou ficar perdido. Eu vou ficar perdido. Guilherme, mas o Espírito Santo ainda está em você. Tá, mas isso não vai impedir de pecar. E o pecado vai nos afastar de Jesus. Não negocie. Vira para o teu irmão e fala assim: não negocie. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não vem para a igreja, lá vou eu à igreja. Se Jesus não falar comigo hoje também, amanhã eu não vou mais para canto nenhum. Começa a negociar com Jesus os negócios, nada a ver. Eu entendo, porque já teve um dia que eu cheguei na igreja e falei: Jesus, na verdade foi assim, pastor, vou confessar aqui um negócio que aconteceu quarta-feira. Eu fiz um videozinho no Instagram, um Reels, e aí eu soltei. Depois disso, a minha alma se abateu. Fiquei triste. Era 2h da manhã, eu falei: Senhor, eu vou orar agora, porque não sei o que aconteceu não, fiquei triste. E eu comecei a orar. Orei. Senhor Jesus, Espírito Santo, vem aqui. Eu chorava copiosamente. E eu falei: Senhor, eu preciso tanto que o Senhor me diga alguma coisa, porque não está fácil. E eu estou falando da minha vida agora, de certa forma, que eu sempre falei, que você fica postando coisa no Instagram, e todo mundo acha que sua vida está boa. Você está bem, nossa, você está bem, né? Você está bem, mas por dentro, lá no esconderijo, no seu secreto, só você e Deus sabe. E Senhor, eu tenho a Aurora, ela só tem 4 anos. Eu preciso de uma resposta tua. Eu preciso entender o que o Senhor quer para a minha vida. Eu preciso entender um monte de coisa. Eu não estou entendendo nada, está embaraçado. Parece que eu estou saindo ainda de uma coisa, eu não estou entendendo. Me fala alguma coisa, por favor. O Senhor me chamou para fazer alguma coisa. Eu preciso que o Senhor me diga o que o Senhor me chamou para fazer. Quinta-feira de manhã eu acordo, eu vou ler a Bíblia. E aí eu estou lendo a Bíblia em voz alta na sala. A Aurora vai para o quarto. Daqui a pouco ela volta com a Bíblia dela.
sentou na mesa comigo e começou, papai, o que é isso? Ela não sabe ler, né? E começou a ver as figurinhas. Papai, o que é isso aqui? Aí eu falei, é nosso devocional, né, filha? Vamos conversar. E comecei a falar da Bíblia. Foi pouco tempo, foi 2 minutos, 5 minutos. Ela perdeu a atenção, disse, não, tipo assim, eu não entendi ainda, né? Mas ela saiu. E aí eu entendi que Deus me chamou para primeiro cuidar da minha filha. Fui para o trabalho, e aí quando cheguei no trabalho lá e tal, aquela coisa toda, recebi uma mensagem do pastor. Guilherme, domingo você consegue ministrar a palavra? E eu comecei a chorar na hora. Eu escutei o Espírito Santo falando, foi para isso que eu te chamei. Foi para isso que eu te chamei. Foi para isso que eu te chamei. E eu falei, obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aí depois melhorou, assim, melhorou. Eu tenho tremor, tá, de estar aqui. Eu me tremo todinho. Mas aí quando foi de tarde, o pastor, agora você abre. Hoje você abre o culto e ministra os dízimos e minha oferta. Eu falei, eu não trouxe nem a Bíblia. Jesus amado, foi muito rápido também a tua resposta, Jesus. Mas obrigado. Obrigado, Senhor. Existe uma alegria. Existe uma alegria proposta para nós. Eu não sei se você já orou perguntando para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? Mas ore assim. O que o Senhor quer de mim, Jesus? Com esse dom específico que o Senhor me deu, o que o Senhor quer de mim? Os discípulos voltaram alegres. Jesus lhe deu essa resposta. Ele viu Satanás caindo do céu. Não se alegrem. E Jesus estava dizendo assim, tipo, eu já vi coisa, rapaz, eu já fiz coisa maior, rapaz, eu já fiz. Isso aí é fichinha. Os demônios saírem correndo, isso é fichinha. Tem coisa muito maior. Vira para o teu irmão e fala, tem coisa muito maior para Deus, para você de Deus. A gente precisa sair desse evangelho mimizento, que faz a gente ficar sentado na cadeira o tempo todo, e começar a botar a mão na obra. A gente precisa voltar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu estou falando que isso começa muito por mim. E não estou falando de ficar aqui no altar. Eu estou falando de fazer lá fora aquilo que Deus nos chamou. Anunciando o reino de Deus. Porque é fácil a gente ser crente na igreja. Aqui eu oro, fecho o olho. Já está todo mundo cantando aqui, aleluia. Tem alguém pregando, tem alguém falando. E lá fora, na academia. Meu Deus, essa semana, sexta-feira eu estava malhando. Entrei na academia, aleluia. Era uma luta que eu tinha comigo mesmo, mas eu consegui. Eu entrei na academia, estava malhando. Uma enviada de Satanás para do meu lado. Meu sensor aranha ligou na hora. Sensor aranha é piada de nerd. Sabe aquele negócio que tem alguém olhando para você? Jesus, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Me limpa, me livra, tapa os olhos, em nome de Jesus. Vou para outro equipamento. Fui para outro equipamento. Aí vem por trás. Eu disse, não, eu vou para o outro. Aí fui para o outro. Não, fui para o outro. Sumi, desapareci. Deus me deu a invisibilidade, como Ele fez com... Sumi. Amados, eu estou falando um exemplo besta de uma situação que acontece com a gente, em que facilmente a gente se perde. Eu sou viúvo agora, eu posso fazer, entre aspas, posso fazer o que eu quiser. Eu podia muito bem ter botado Deus, quando Deus levou a Aline, botado Deus no canto da parede, não vou te servir mais não. O Senhor não podia curar ela? Podia, né? Aprove a Deus fazer a vontade dEle. Feito Jó, eu repito a mesma coisa. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. As histórias que a gente viveu estão guardadas na memória, agora é daqui para frente. Romanos 12, mude a sua mente. Eu escutei uma pregação, hoje pela manhã, de uma pessoa que falou assim, quando Jesus falava, arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Esse arrependam-se tem a ver com mudar a mente, correr muito rápido para outro destino.
É mudar a rota, mude a rota. Jesus está dizendo, ei, o que vocês estão fazendo, estão levando vocês para o inferno, agora o reino de Deus está chegando, corram para lá. Mude a direção daquilo que você está dizendo. Não se amolde a esse mundo. Porque eu já vi, gente, já fui, aconteceu comigo, de pessoas quererem me levar a entender ou permitir que certas coisas dentro da igreja eram legais. Quando eu estava lá em Caruaru, as ovelhas ficavam conversando comigo, pastor, um ou outro. Não, porque isso, porque aquilo outro, dando a legalidade, eu não preciso expor aqui ninguém, nem nada, mas não, porque Jesus me ama mais do que tudo. Falei, mas ele fala, arrepende-te, larga o teu pecado, deixa tudo e segue. Toma a tua cruz e siga-me. Ele não fala, ei, pega todo mundo, teus pecados, tuas coisas, vem, bota numa mala e vai embora, não. É muito pelo contrário. Eu falei, ei, larga tudo. Larga essas coisas que estão te atrapalhando de ver o reino, de viver o reino. Segue Jesus. Para finalizar. Amém, glória a Deus. Quando a gente abre mão de certas coisas aqui na terra, tenha certeza absoluta de que conquistamos autoridade como embaixadores de Cristo para destruir as obras de Satanás. Foi isso que Jesus falou para eles. Estou te dando autoridade. Ei, Jesus está dando autoridade para a igreja. Isso não devia ser novidade, mas talvez para você seja. Ele te dá autoridade para vencer a tentação. Ele te dá autoridade para você suportar a carga e o peso da tua luta aí contra o pecado. Eu sou pecador igual você. Se eu vacilar, eu caio. Por isso que eu tento não vacilar e ficar aos pés da cruz o tempo todo, o dia todo. Se a gente sofrer com Cristo, a gente vai viver com Cristo. Ele é maravilhoso. Gaste o seu tempo com Ele. Em 1 Pedro, capítulo 4. E verso 12 diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se, repete comigo, alegrem-se, à medida que participamos dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Quando Jesus chama a gente, Ele nos chama para que a gente possa ter vida, e vida em que igreja? Vai ter sofrimento também, mas vai ter vida em abundância. Muita gente acha que viver em Cristo é viver simplesmente nas melhores mansões, nos melhores, sabe, que Jesus vai transformar a tua vida. Ele quer isso para você, sim, mas às vezes te dá isso, vai te levar para um caminho totalmente diferente daquilo que Ele te chamou. Porque muito provavelmente era isso que acontecia com o jovem rico. Ele honrava, ele fazia tudo, mas o coração dele estava naquilo. Onde está o teu coração? Para quem e por que você está gastando a tua vida? Em Efésios 1:3 diz: bendito Deus de nosso Pai Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as coisas estão preparadas para nós nas regiões celestiais. Vira para o teu irmão e pergunta para ele assim: por quê? Por quê você está procurando coisas aqui na terra? É tudo celestial. Fala para ele, é tudo celestial. Aponta para cima assim, é tudo celestial. Paulo abriu mão da sua vida. Paulo era perseguidor da igreja. Tanto que quando ele se converte, ele vai para um lugar e os discípulos chegam perto dele lá e todo mundo fica com medo. E o cara que persegue a igreja, mano. E agora? Lá no livro de Atos a gente vai ver isso. Os caras ficam tudo com a perna tremendo, igual eu estou aqui. Mano, e agora? E agora? Ei, calma aí, gente. Agora eu sou do time de vocês. Isso é espião, meu irmão. Tu é doido?
Eu ia ficar com o pé atrás com o Paulo o dia todinho, cara. Até ele converter uma pessoa, eu ia ficar atrás dele. Não é possível não, esse cara ele tá infiltrado aqui para tentar pegar todo mundo de uma vez só, alguma coisa assim, mas não. Ele abriu mão de sua vida. Ele mudou da água para o vinho, literalmente. E aí, chegando lá em Filipenses capítulo 3, ele fala para a igreja de Filipe uma coisa que a gente precisa entender aqui nessa terra. Porque a gente muitas das vezes está pegado com roupa. Posso falar um negócio para vocês? E aí, a Dani e o Julianson foram lá para casa, né, um pouco tempo depois, para arrumar. Eu estou morando em casa, eu e a Aurora sozinho. E aí a gente, vamos tirar as coisas de Aline. Eu sozinho, é muita coisa, eu não vou conseguir. E era muita coisa, era um guarda-roupa só para ela, assim, cara. E o meu, tipo, era o outro guarda-roupa, mas era uma fileira só. De uma porta só. Todas as minhas roupas cabiam numa porta só. A delas, saía do guarda-roupa dela e vinha pro meu, para você ter ideia. E aí, uma hora eu virei para eles, assim, eles mesmos ficaram olhando assim, mano, a Dani falou, eu nunca vi a Aline usando essa roupa. Eu nunca vi ela fazendo isso. Esse sapato tá novo, tinha sapato com etiqueta. Tinha tanta coisa. Eu doei para a igreja para fazer bazar aqui. Vou levar para o Hospital do Câncer algumas coisas para dar também, para eles fazerem bazar e arrecadar e virar, né, benefício para outras pessoas. Mas quando eu parei uma hora, eu falei, é igual Salomão fala, vaidade, tudo é vaidade. Ela foi e deixou tudo aqui. A gente está muito apegado com essas coisas, sabe? Isso aqui, ó, essa prancha vai ficar quando Jesus voltar. Essa roupa vai ficar quando Jesus voltar. Tudo vai ficar. Por isso que ele fala, não amontoeis tesouros aqui na terra. Se preocupem com as coisas celestiais. O Pai de vocês conhece o que vocês precisam. Ele é Pai, repete comigo, meu Pai é Pai. Acaso Ele vai dar para vocês pedra se vocês pedirem peixe? Se contentem com aquilo que Deus pediu para vocês. Ah, Guilherme, mas eu não posso querer alguma coisa, uma roupinha mais, um negocinho melhorzinho, não? Claro que pode, é lógico que deve. Agora, para que você ter um closet gigante, cheio de roupa? Você não vai usar. Aí Jesus fala, ei, dá para os pobres. Eu vou dar nada. Dou nada? Você não sai para fazer um evangelismo, você não vai fazer nada. Você só está preocupado com as coisas terrenas, e é disso que eu estou falando. Mas Paulo entendeu. E aí, Filipenses capítulo 3, versos 7 ao 9, diz assim, mas, do que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Se deveras considero tudo como perda, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por amor, repete comigo, por amor, do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus é baseada na fé. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.